Solar, falando sério em relação ao Corinthians, cara, olha, eu vou ser bem sincero, eu particularmente fiquei um tanto quanto surpreso, porque eu ouvi que o Corinthians deve ter algumas mudanças para o jogo já de amanhã, porque olha só a sequência do Corinthians, jogo de amanhã, 9 da noite, semana que vem, terça-feira contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, e depois no sábado que vem, adivinha o horário? 9 da noite. 9 da noite contra o futuro campeão da Libertadores da América, Atlético Paranaense. Que assim seja. Flamengo? Não, falei que assim seja. Ah, tá. Então, assim, a situação do Atlético, a situação do Corinthians é exatamente essa. O Corinthians já vai iniciar um processo de preservar. Eu não ouvi a palavra poupar. Uma coisa é poupar, outra coisa é preservar. Foi o que eu ouvi internamente no CT. Então, o Vitor Pereira não se surpreenda se amanhã, no jogo diante do Cuiabá, 9 horas da noite, ele preserve alguns jogadores, justamente pensando que na semana que vem é uma semana cheia com 2 partidas e na outra semana, na quarta-feira, dia 12, começa a disputa da Copa do Brasil. Então o que me passaram não ficarei surpreso se uma equipe, não digo nem alternativa, mas um ou outro atleta principal da equipe for preservado. Semana que vem, terça-feira, a tendência, talvez até por um desgaste de viagem, mais jogadores poupados, e aí no outro sábado, aí sim, ele deve sim preservar mais jogadores, porque na outra quarta-feira nós teremos a decisão, pelo menos o primeiro jogo da Copa do Brasil. É aguardar. Dá pra passar uma provável escalação? Não consigo. E aí eu explico por quê. Essa pessoa que frequenta o dia a dia do CT me falou que não houve um treinamento de coletivo e de quebra. 5 jogadores da base, meninos da base, do Sub-18, foram colocados na equipe profissional para realizarem aí um período de testes, de treinamento, até porque uma boa parte da boleirada profissional fez mais um trabalho regenerativo. Então eu particularmente não gostaria de me arriscar a colocar uma provável escalação, uma vez que não houve um treino coletivo e não houve um esboço no dia a dia do CT. Então, a tendência é que até os jogos das finais da Copa do Brasil, o Vitor Pereira faça isso, né? Vai alternando, vai dosando a energia de todo mundo, né? É isso, cara, é exatamente isso. Eu até acabei questionando pra essa pessoa se poderia ser um time totalmente alternativo. Me falaram que não. Que a ideia não é essa, mas sim preservar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. O Renato Augusto, que é o principal jogador do Corinthians, acho que todo mundo concorda, é zero chance dele ter jogado meio de semana contra o Goianiense. Até porque deu um sustinho, né? Deu, sozinho, né, com o joelho. Sim. Ter jogado contra o Atlético Goianiense, amanhã contra o Cuiabá, terça-feira contra o Juventude, no outro sábado contra o Atlético Paranaense e depois a decisão contra o Flamengo. É impossível o Renato Augusto realizar 5 jogos consecutivos. Então, foi o que eu ouvi. Aí eu queria entender se ele poderia ser preservado para amanhã. Não está descartada essa possibilidade, até por isso que você falou do susto que ele deu com o joelho dele, que passou por um exame, mas não constatou absolutamente nada, ainda bem. Até porque ele continuou jogando, né, Soler? Quando eu falo exame, o departamento médico do clube fez lá todo o trabalho, o Bruno Maziotti, todo mundo que é responsável por essa questão, ainda mais envolvendo o principal jogador do Corinthians da temporada, às portas aí de uma decisão importante de Copa do Brasil, né, Soler?